esqueci de trazer o slide. Então nós vamos usar a Bíblia aí no telão. Amém, queridos? Então, eu estava pensando sobre a ceia do Senhor e como ela funcionava e como Paulo tratava a ceia não só como um sacramento ou uma ordenança. Paulo fazia da ceia e ensinou a ceia aos irmãos em Corinto, a partir da ideia daquilo que ele havia recebido como direção dos discípulos e dos apóstolos de Jesus. Paulo, ele não participou da ceia de Jesus, mas ele teve as informações sobre ela. E ele vai escrever sobre a ceia. E no capítulo 11, de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, Paulo tem ali uma instrução a dar. E eu queria que você parasse e pensasse comigo a partir daqui, porque a partir daqui nós vamos desenvolver a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje, ela tem por título as marcas de uma pessoa íntegra. Mas por que eu vou usar a base do texto de Paulo do capítulo 17, do capítulo 11? Porque eu acredito que muitos de nós, antes de tomarmos a ceia, precisamos nos pensar naquilo que somos, naquilo que fazemos. Diz assim, no capítulo 11, no versículo 17, entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Uau! Paulo começa falando algo interessante. Versículo 18, observe. Olha o que ele diz no 18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, creio nisso. Bem, Paulo está falando de uma igreja. Talvez uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento ou do seu ministério missionário. Ele está falando de uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de manifestações de Deus. Mas Paulo está dizendo que aquela congregação, aquela igreja em Corinto, ela estava vivendo uma divergência entre o que pregava e o que vivia. Uma divergência real, visível. E Paulo está dizendo a ela, eu creio que até certo ponto, o que eu ouço e o que eu vejo é uma verdade sobre vocês. Versículo 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Paulo está dizendo, olha, há uma necessidade de aprovação. E essa aprovação, ela não vai derivar de qualquer outra coisa, a não ser do comportamento de vocês, como aqueles que seguem o Cordeiro, ou como aqueles que seguem o caminho. Paulo está dizendo, vocês precisam entender uma coisa, necessário é que haja divergência, mas essa divergência precisa existir para um propósito só. Qual é o propósito? Para que alguns de vocês sejam aprovados. Essa aprovação não é aquela no final de um semestre numa universidade. Ou não é aquela aprovação no final de um ano no aluno secundário ou primário. Não é a aprovação de um patrão para com o seu empregado. Não é uma aprovação da sua esposa para o seu esposo ou dos pais para os seus filhos. Não, não. Essa aprovação é uma aprovação muito mais relevante, muito mais importante. Essa aprovação não é uma aprovação de um diploma, mas é a aprovação que é gerada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a aprovação que é gerada pela presença dele em nossas vidas. Observe o versículo 20, por gentileza.
Ele vai dizer mais: quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo, não é, a necessidade não é ir à igreja para ter ou para ceiar. Isso não é primário, isso é secundário. Mas a ceia é um modelo, um vínculo ou um aprimoramento de vocês. Quanto mais vocês estão no Senhor, mais aprimorados vocês serão. Quanto mais vocês estão na presença de Deus, melhor vocês se tornam, ou deveriam se tornar. Quanto mais vocês levantam suas mãos e adoram ao Senhor, mais parecido com Ele vocês deveriam ser. Quanto mais vocês dizem que Ele é o Senhor, mais vocês deveriam ser aprovados por Ele e para Ele. Isso não é uma verdade para muitos de nós, porque para muitos de nós não estamos sendo aprovados. Versículo 21, por favor. Ele vai dizer no versículo 21, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. É interessante quando você olha o apóstolo Paulo destrinchando esse texto, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele está dizendo, olha, preste atenção no comportamento de vocês. O comportamento de vocês deveria ser exemplar. O comportamento de vocês deveria ser de gente íntegra, de gente que comporta-se de acordo com aquilo que a palavra do Senhor ensina. E é interessante que esses irmãos em Corinto não tinham a Bíblia que nós temos. Eles não tinham a metade ou um terço ou um quarto das informações que nós temos. Mas ele estava dizendo a essa igreja, o que vocês receberam, vocês devem ter como parte integrante da sua vida como cristãos. Porque cristão não é ir à igreja, cristão não é ceiar, cristão não é isso, cristão é viver aquilo que ele ensinou. E aquilo que ele ensinou nós devemos viver. Observe o versículo seguinte, por gentileza, comigo. O versículo seguinte vai dizer mais uma coisa importante. Porque cada um, versículo 22. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham o que nada tem? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está dizendo algo mais forte ainda, mais duro ainda. Vocês não merecem elogios pelo comportamento de vocês. Porque o comportamento de vocês está distante daquele a quem vocês dizem que é o Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, muitas das vezes, quando nós pensamos na marca de algumas pessoas, das pessoas que deveriam ser íntegras, a gente fica pensando nisso aí. Versículo 23, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e ele vai falar sobre a importância desse momento. Muitos crentes desprezam este momento, igualmente a igreja em Corinto. No século 21, no ano de 2025, é muito presente a gente ver o mesmo desprezo do que nós vimos aí nesse texto. Por isso eu quero dizer a você hoje, é necessário que a gente deixe de desprezar esse momento e torne ele um momento importantíssimo para cada um de nós. Está na hora de nós deixarmos esse momento ser tão importante quanto ele foi antes da crucificação de Jesus. Paulo está dizendo sobre isso. Por isso eu gostaria de dizer para você uma coisa essa noite. A integridade traz sobre a igreja coerência e honestidade. Quando nós somos uma igreja igual a de Jesus, nós somos uma igreja coerente e somos uma igreja honesta. Não somos honesta apenas para com nós ou para comigo mesmo,
mas somos honestos para tudo aquilo que fazemos, somos coerentes em tudo o que fazemos. A pessoa íntegra é a mesma pessoa em público ou em particular. Sua palavra é confiável e ela não tem duas faces. É interessante quando você olha para muitas coisas na igreja de hoje. A igreja de hoje, ela é uma igreja sem integridade. Ela é uma igreja sem coerência. E ela precisa voltar à essência da adoração. E a essência da adoração é Jesus. A essência da adoração é servi-lo com integridade. A essência da adoração é ser coerente com a palavra. A essência da adoração é viver um cristianismo independente de onde eu esteja, independente do que eu faça, independente de onde eu viva. Eu sou um crente lá e aqui. Eu sou um crente em qualquer lugar, porque a minha palavra é coerente. A minha vida é de honestidade para com Deus. Quando eu tenho uma palavra confiável, ela não tem duas faces. E é interessante, eu vou fazer uma pergunta boba, besta, mas você vai saber e vai entendê-la. Quantos de vocês já foram enganados por crentes? Só eu e mais alguma meia dúzia? Quantos foram enganados por crentes? Quantas pessoas você enganou como crente? Quantas pessoas você enganou como crente? Quantas pessoas você falou algo e não cumpriu? Quantas vezes você disse a alguém que ia orar por ela e nunca orou por ela? Quantas vezes você disse a alguém, pode contar comigo, e você nunca foi confiável ao ponto de ser aquela pessoa que poderia ser, que ia ser aquele ponto de ajuda? Sou eu? Eu não tenho medo de assumir os meus pecados e nem me esconder deles, porque pecados têm nome. O problema é que muitos de nós, às vezes, queremos viver uma vida cristã baseado em aparências, e a vida cristã não é baseado em aparências. A vida cristã é baseado em evidências, não em aparências. E por isso que nós podemos estar sendo comparados à igreja de Corinto, aparentemente perfeita, mas a evidência dela era algo perfeito para o mal. Porque às vezes nós estamos batendo no peito, dizendo um monte de coisa, mas a nossa vida não é aquilo que falamos, que cantamos, que profetizamos e que dizemos. Nós precisamos voltar, e eu vou repetir isso, à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus, em nossas vidas. A essência sou eu e você igual a Jesus. Não é o que cantamos, não é o que aplaudimos, não é o que testemunhamos, é a evidência de quem nós somos. E se somos homens e mulheres de Deus, seremos fidedignos em todos os momentos de nossas vidas. Não importa se temos pouco ou se temos muito, demonstramos confiabilidade nas pequenas coisas da vida, que nos aprova a viver aquilo que Deus tem para nós com grande responsabilidade. Às vezes falamos de coisas que queremos ter e ser, mas às vezes não sabemos como fazer, porque nós somos pessoas infiéis. No texto de capítulo 16 de Lucas, no versículo 10, Lucas 16, 10, Jesus vai dizer algo importante. Ele vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ele está dizendo uma coisa que é importante: fidelidade. E fidelidade não está baseado aqui em ser fiel em dízimos ou ofertas. Não é esse. O contexto desse texto não é esse. O contexto desse texto é falar de honestidade, de fidelidade, de integridade. Se você for fiel no pouco, na tua integridade,
o Senhor vai te habilitar a viver um tempo melhor na sua vida. O problema é que nós queremos ter tantas coisas, não é? Queremos viver tantas coisas, queremos experimentar tantas coisas, mas não somos fiéis nas poucas coisas que deveríamos ser. Não somos fiéis na nossa palavra, não somos fiéis no nosso comportamento, não somos fiéis na relação que nós temos com as pessoas, não somos fiéis com aquilo que nós elegemos como prioridade. E quando nós não somos fiéis, nós não podemos ser habilitados para o muito. Porque o nosso teste não é com o muito, o nosso teste é com o pouco. É o pouco que é testado em nós que nos leva a ter muito. Olha o que está dizendo esse texto. Quem é fiel no pouco, quem é testado no pouco, também será testado no muito, porque é fiel também. Mas quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Uau! É interessante que Jesus está construindo com seus discípulos. Jesus está construindo aos seus discípulos algo importante, que é a palavra, é a integridade. Sabe, igreja do Senhor, centro cristão da família, que o Senhor Jesus construa em nós integridade em tudo. Que Jesus construa em nós uma integridade de sabermos que aonde estivermos, o que estivermos fazendo, qual seja a situação, seremos fiéis. Porque a nossa palavra é tudo o que nós temos. Porque a tua palavra é tudo o que você tem. Antigamente você não precisava de qualquer tipo de documento para ativar ou para dar à sua palavra ou ao seu nome qualquer tipo de sobriedade. Você não precisava de documento para isso. Você precisava apenas da sua palavra. Só que é interessante que às vezes nem eu nem você somos cumpridores da nossa palavra. E nós precisamos aprender a cumprir a nossa palavra. Mesmo que isso nos faça perder algumas coisas. Que isso nos faça deixar algumas coisas para trás. Mas quem tem palavras, mesmo que tenha prejuízo, será fiel a ela. E eu quero profetizar essa noite uma ativação na sua vida. Uma geração de homens e mulheres que serão fiéis à sua própria palavra. Eu posso ouvir um amém mais alto? Pessoas que serão fiéis à palavra. Se eu digo que eu vou, eu vou. Se eu digo que eu faço, eu faço. Se eu digo que eu não faço, eu também não vou fazer. Se eu digo que eu não estou pencocheando em dois pensamentos, eu sou fiel àquilo que eu faço. A palavra, ela é o seu vínculo. Você não precisará apresentar documentos. A sua palavra valerá mais do que documentos. É assim que Cristo espera que a gente faça na nossa vida. Observe o que o salmista vai dizer no Salmos 15, versículo 4. O salmista vai dizer que o homem cumpre o que promete. Esse que cumpre o que promete, ele não vive em prejuízo. Olha o que diz. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Posso ouvir um amém por isso? O que é que o Senhor está dizendo? Ele rejeita aquele que é infiel com a palavra. Ele rejeita aquele que não faz o que promete. Nós temos um problema. Nós temos uma tal de amnésia que vem muitas das vezes quando nós somos pressionados ou somos lembrados a cumprir a nossa palavra. Esquecemos do que fazemos, esquecemos do que prometemos, esquecemos do que dizemos, esquecemos do que afirmamos. E nós precisamos nos policiar diante disso, irmãos. Porque uma coisa que Paulo vai dizer no capítulo 11 é que antes de tomarmos a ceia, precisamos examinar a nós mesmos. Esse examinar a nós mesmos não é uma condenação, mas é uma reflexão. Será que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro? Ou será que estamos vivendo uma falsidade como crentes?
Irmãos, Jesus está voltando. E Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Mas quando Ele voltar para buscar a sua igreja, somente os aprovados irão. Não haverá lugar para reprovados na vinda dEle. E isso não é uma coisa que eu possa fazer por você, ou possa fazer por minha esposa, ou por meus filhos, por ninguém. Porque isso é um assunto altamente pessoal. É altamente pessoal que eu viva uma vida íntegra diante do nosso Deus, diante do chamado que eu tenho, diante das coisas que eu sou. Porque aquele que faz as coisas íntegras será recompensado, será honrado, mesmo que ele tenha prejuízos. Ah, mas eu prometi algo, pastor, e eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir segurar a minha palavra, porque eu vou ter um prejuízo. Eu decido ter prejuízo, mas a minha palavra não cai por terra. Eu prefiro ter um prejuízo, mas ter honra sobre a terra. Eu prefiro ter um prejuízo e as pessoas saberem que eu tive um prejuízo, mas a minha palavra não cairá por terra, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo. O problema das pessoas é que elas preferem envergonhar Jesus através do não cumprimento das suas promessas do que qualquer outra coisa. Nós precisamos, irmãos, ser homens e mulheres, e eu vou ser mais uma vez enfático, que voltemos à essência da adoração. E a essência da adoração é Jesus. Uma geração de homens e mulheres que servem a Jesus. Observe outra coisa. Quem anda com o Senhor tem retidão na conduta. É uma pessoa que anda, ninguém poderia ir à ceia lá em Corinto, de qualquer maneira, porque ele precisava examinar-se a si mesmo, ao ponto de dizer, eu preciso ver qual é a minha conduta. Uma pessoa que anda com o Senhor tem suas ações não justas, não justificadas em si mesmas, mas no Senhor a quem ele serve, alinhados com os padrões morais de Deus. Eu sou um pecador, eu erro, eu tenho erros, mas eu tento viver uma vida que esses meus erros e esses meus pecados não atinjam a honra do Deus a quem eu sirvo, a quem eu elegi como meu Senhor e meu Salvador. Para isso eu tento fugir do erro, fugir do pecado, fugir de tantas coisas, para que quando alguém olhe para mim não diga assim, olha esse crente safado, olha esse crente pilantra, mas olhe para esse crente e diga, esse crente verdadeiramente é um servo do Deus Altíssimo. Porque o que eu mais ouço hoje em dia é que todo o pastor é ladrão. O que eu mais ouço hoje em dia, que todo crente é um pilantra, e não é. Mas eu não posso dizer que não haja pilantra por aí. Eu não posso dizer que não haja crente sem vergonha por aí, porque há crente sem vergonha. Agora eu não preciso ser sem vergonha, eu não preciso ser pilantra, porque eu tenho Cristo em mim, e Cristo em mim é a esperança da glória. Eu não posso me nivelar a ninguém, eu não posso controlar ninguém, mas eu posso me controlar, eu posso ser alguém fiel ao Deus que sirvo na minha integridade. Quem é íntegro evita caminhos tortuosos, vive de forma transparente e evita atalhos e enganos. Bem, se eu fosse destrinchar isso aqui, irmãos, nós teríamos um problema. Porque tem muita gente que está enganando a si e enganando os outros. E sabe qual é o meu problema com isso? O meu problema é que nós, quando fazemos isso, temos a coragem, posteriormente, de qualquer ato errado que façamos,
de dizer que a culpa de nós não estarmos crescendo, rompendo, arrebentando, etc. e tal, é de Deus. Deus segurou a sua mão para me abençoar. Deus amarrou a minha mão para que eu fosse abençoado. Não, Deus não faz nada disso. Quem faz essas coisas somos nós. E você vai olhar para a vida de muitas pessoas, inclusive a sua, e você vai ver que muita gente está debaixo de um manto que não foi o diabo que trouxe, que não foi Deus que trouxe, foi que nós trouxemos por causa das nossas decisões erradas, nossos caminhos tortuosos, a nossa falta de integridade, a nossa capacidade de ter uma vida totalmente deturpada, diferenciada da palavra do Senhor. Mas somos igreja, e por sermos igreja, temos que ser igual a Jesus de Nazaré. Temos que ser iguais a andar como ele andou, sem se esconder, sem ser amedrontado, sem fugir de nada, encarar as coisas, porque ele era o Senhor de integridade. O problema é que nós deixamos que a falta de integridade reine em nossas vidas. Olhe comigo, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 10, no versículo 9. Salomão vai dizer uma coisa interessante. Eu não sei de fato qual é a sua relação com a Bíblia. Não sei se você a usa como um amuleto, ou você a usa como um livro religioso. Mas de que maneira você usá-la? De qualquer maneira que você for usá-la, a use pelo menos como um livro de sabedoria, um livro capaz de te ensinar coisas que você precisa aprender. Observe o que diz Salomão. Salomão diz: quem anda com integridade, anda com segurança. Uau! Ou anda seguro. Mas quem segue a vereda tortuosa será descoberto. Olha o que Salomão está dizendo. Quem é íntegro não tem medo de nada. Quem é íntegro não tem medo que alguém aponte o dedo na cara dele. Quem é íntegro não deixa de ir a lugares porque está devendo pessoas. Quem é íntegro não tem medo de caminhar em qualquer lugar, porque não haverá ninguém que olhe para ele e aponte o dedo e diga que ele é isso ou aquilo outro. Mas quem anda por caminhos tortuosos só anda se escondendo de tudo e de todos. E você às vezes anda se escondendo. Esses dias eu estava com alguém, estava conversando com alguém, e de repente no que eu estou conversando a pessoa some, desaparece. E aí essa pessoa regressa depois e eu pergunto: fulano, o que aconteceu? Não, pastor, é que eu estava devendo aquela pessoa ali, ela ia me cobrar, eu fiquei com vergonha. Aí eu disse: erraste. Porque se tu está devendo, vai consertar a tua vida. Porque é vergonhoso você sair se escondendo dos outros. É vergonhoso. Não é vergonha para mim, não. Porque de crente pilantra eu estou cheio, eu falei para ele. Pastor, você está me chamando de pilantra? Se você está se envergonhando de estar devendo alguém e não pagou, não há outro nome para isso a não ser pilantragem. Pastor, eu sou um homem de Deus, pilantra. Pastor, é pilantra. Porque homens de Deus não andam sem coragem, sem segurança. Agora, quem anda por caminhos tortuosos, sempre será envergonhado. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus. Está na hora de nós tirarmos esse manto de sobre as nossas vidas. Está na hora de nós voltarmos e regressarmos à origem daquilo que nós cremos.
E a origem daquilo que nós cremos, irmãos, não está numa placa de uma igreja ou no lugar que a gente congrega. Está na essência daquilo que adoramos. Se você adora, você é igual a quem você adora. Porque você é muito, às vezes você é muito religioso quando se trata de outras religiões. Quando você lê no Salmo que diz que aqueles que parecem com aqueles que têm mão e não andam, que têm boca e não falam, que têm isso e não falam, isso aí, olha, parece o Deus que eles adoram. Você critica isso. Só que às vezes você deveria ser igual àquele que você adora. Você deveria ser igual àquele que você presta o culto dominicalmente. Você deveria ser íntegro como ele, leal como ele, fidedigno como ele, verdadeiro como ele, transparente como ele, forte como ele, real como ele, mas você não é. Você não é. Mas é fácil criticar os outros. Por isso Paulo estava dizendo à igreja em Corinto: olha, parem. Antes de vocês irem, parem e pensem o que vocês estão fazendo. Porque se vocês não fizerem a coisa correta, vocês só vão se dar mal. Em Provérbios capítulo 21, versículo 3, a Bíblia também nos ensina que quem é íntegro faz o que é correto e justo aos olhos de Deus, não aos olhos de ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para A, B ou C, mas você precisa provar algo para Deus que você serve. Porque se você não provar o que você tem que provar para Deus, Deus não honrará. Olha só, fazer o que é justo e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Ouça o que eu estou dizendo, e não é eu que estou dizendo, é a palavra. Fazer o que é justo e direito. Justo e direito. O que é fazer justo e direito, pastor? É andar com integridade. Deus não quer seu sacrifício tolo. Deus quer que você seja justo e direito. Ser justo e direito é uma característica que você deveria ter. Não é opcional. Não é opcional. É obrigação de cada crente que diz que Jesus é o seu Senhor. Ser íntegro, ser justo, ser direito. Fazer as coisas corretas, agir corretamente. Não é opcional. Você não tem que ficar vivendo uma vida achando que você pode levá-la de qualquer maneira, porque você não pode levá-la de qualquer maneira. Você tem que ser justo, tem que ser íntegro. Você tem que ser correto. Correto só nas coisas grandes? Não, nas mínimas. Coisas que ninguém vê. Coisas que nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido, nem tua esposa, ninguém vê. Você tem que ser correto. Porque você não tem que provar nada para ninguém, mas provar para o Senhor a quem você diz que serve. É Ele que vai te habilitar a entrar aonde Ele quer que você entre. É Ele que vai abrir a porta que você tem que entrar por ela. É Ele que vai abrir o caminho no meio do deserto. É Ele que vai abrir o mar vermelho para você passar. É Ele que vai calar a boca dos leões. É Ele que vai fazer você ressuscitar morto. É Ele que vai curar. É Ele que faz isso. Mas Ele não fará isso se não houver integridade e retidão. Se não houver coisas justas e direitas em você. Seja sincero comigo. Você se conhece. Você sabe quem você é. Imagine que agora você fosse trocar de lugar. Digamos que você aumentou de patente. Deus chama você para sentar no trono dele por 10 minutos.
por 10 minutos. Marcelo, senta no meu trono por 10 minutos. Marcelo, assentado está no meu trono? Sim, Senhor. Que prazer imenso estar sentado no seu trono. Que coisa maravilhosa. Agora olhe para você na terra e diga que você tem coragem de abençoar você mesmo na terra. Olhe para você na terra e veja se você está apto a receber o que você quer. Olhe para você e diga, pergunte para você se você merece ter o que você quer ter. E certamente eu diria, o Marcelo não merece. Porque o Marcelo não é aquilo que ele deveria ser. E aí seria uma decepção, não é? Uma decepção para mim, como aquele que pede, e para Deus como um abençoador. Porque Deus não pode abençoar de qualquer maneira. Deus não pode abençoar de qualquer maneira. Deus não pode te abençoar de qualquer maneira. Pastor, isso é duro. É por isso que Paulo disse à igreja em Corinto: pare e pense. Porque é muito fácil você terceirizar a culpa. Eu quero perguntar, e talvez ninguém me responderá: quantas vezes você já disse para Deus assim: Deus, tu és injusto comigo. Deus, tu abençoa todo mundo, menos a mim. Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Deus, Deus, Deus. E se Deus fosse te responder a verdade, você talvez nunca mais ficaria com Ele. Porque apesar de você não saber, ou você não imaginar, ou você às vezes fingir que não sabe, Deus olha o mais profundo do teu coração. Deus sabe exatamente aonde te encontrar. Deus sabe exatamente, porque nós somos muito bons atores e atrizes. Somos capazes de enganar todo mundo, somos capazes de enganar as pessoas em todos os lugares, somos capazes de enganar, fazer negócios errados, somos capazes de enganar aquele que dá o troco a mais no ônibus. E somos capazes de enganar o troco do pão. Quando nós recebemos o troco do pão, ainda dizemos assim: Deus me abençoou com um troco a mais. Será que isso é bênção de Deus ou é falta de caráter? Pense comigo hoje. Será que isso é bênção de Deus ou falta de justiça? Somos muito bons em exigir justiça de todo mundo, você já viu isso? Hoje nas redes sociais nós falamos de todo mundo, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Somos capazes de dizer: eu fiz tal coisa. Eu fiz tal coisa. Eu não paguei a conta que eu devia. Eu duvido alguém dizer assim na rede social: eu sou tão pilantra quanto alguém que roubou o dinheiro do povo, porque eu peguei um livro emprestado e não devolvi. Eu sou tão pilantra quanto aquele que foi a algum lugar e surrupiou algo escondido que ninguém viu. Aí, irmão, não tem como Deus nos abençoar, porque Deus só abençoa quem é íntegro. Pastor, essa palavra é dura. Tudo bem. Mas eu não estou te preparando para ficar na terra. Triste será se eu um dia ir para aquele escritório e dizer assim: eu vou gravar um vídeo para os irmãos do Centro Cristão da Família verem depois que Jesus do altar.
Alguém quer esse DVD? Alguém quer um áudio assim? Alguém quer? Porque se eu começar a pensar nisso, eu serei tão pilantra quanto o qual. Porque se eu pensar assim, em fazer um DVD para os crentes que ficarem na minha igreja, é porque eu fui pilantra e não pregar o evangelho corretamente. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Porque eu deixar uma mensagem após arrebatamento para você, eu fui pilantra. Porque eu tenho que pregar a mensagem que te prepara para ir para o céu. E a mensagem que te prepara para ir para o céu, ela às vezes, ela é difícil. Porque o caminho é estreito. Ele é estreito que às vezes não vai lá para passar dois, só um. E é isso que a Bíblia diz, que quando o Senhor vier, dois estarão na cama, um subirá e um ficará. Dois estarão num lugar, outro vai e outro fica. Por quê? Porque o caminho às vezes só é tão estreito que passa só um. Pastor, minha esposa é pilantra. Deixa ela continuar sendo pilantra, mas seja tu um honesto. Pastor, mas e se ela ficar? Ficou porque foi errada. Tu não vai poder salvar ninguém. Então, você que está de pé, cuide-se para não cair. Porque nós somos sujeitos a cair. Ninguém aqui é bom o suficiente para dizer, eu não vou cair. Todos os dias, ao me levantar, uma das orações que eu faço é, Senhor, não me deixa cair. Porque uma vez que eu caia, será difícil para levantar. Por mais que o cair seja do homem, mas o levantar do Senhor, às vezes eu não quero que o Senhor me levante. Você já viu uma criança quando está começando a andar e que você vai tentar segurá-la, que você vai tentar ajudá-la a não cair? Você já viu como ela se comporta às vezes? Ela se comporta com birra, ela quer que tu solte ela. Você sabe que ela vai cair, você sabe que ela vai se arrebentar, você quer ajudá-la, mas ela finge que aquilo que você está fazendo é errado para ela. Aí ela cai, se arrebenta, chora e tudo mais. Sabe o que é o pior? Que depois que ela caiu, se arrebentou e chorou, ela vai querer fazer a mesma coisa. É por isso que às vezes nós precisamos pensar no nosso comportamento como gente íntegra. E para fechar o ciclo, você precisa ser alguém que foge do mal. Jó capítulo 1, verso 1, você conhece, nós lemos isso domingo passado. Quem é íntegro tem temor de Deus e afasta-se proativamente do que é errado. Eu vou repetir o que eu falei. Quem é íntegro teme a Deus e afasta-se proativamente do que é errado. Ele não espera chegar ao errado para fugir. Ele foge antes do errado chegar. Diga amém, irmão. Ele não vai dizer que vai fugir depois que o erro chega. Não, ele vai fugir antes do erro chegar. Ele vai dizer não antes da coisa acontecer. Ele vai ser alguém que vai fazer a coisa correta. A Bíblia diz o seguinte, a descrição de um homem íntegro. Jó capítulo 1, verso 1 diz: era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Temer a Deus o fazia evitar o mal. O problema é que nós perdemos o temor de Deus.
e o tratamos, e tratamos a sua justiça, tratamos a sua vida, tratamos a sua santidade, tratamos tudo o que ele é de uma forma totalmente irrelevante para cada um de nós. Fingimos que Deus não está vendo as coisas, e aí nos damos muito mal. Por quê? Porque alguém que teme a Deus foge do mal. Não espera o mal chegar para fugir. Foge antes do mal chegar. Não é alguém que se deixa ser tragado pela concupiscência dos olhos. Não é alguém que não é alguém que é tragado pela concupiscência da sexualidade, concupiscência do dinheiro, concupiscência de nada. É alguém que é fiel a Deus em todo o tempo, e por ser fiel a Deus em todo o tempo, não tem medo de fugir do mal. Uma pessoa, e eu quero deixar isso claro para você, uma pessoa que é íntegra, ele tem integridade em tudo, até no seu falar. Salmo 15, versículo 2. Salmo 15, 2. A Bíblia diz que a integridade se manifesta na forma como a pessoa fala sobre os outros e consigo mesmo. Observe, aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Uma pessoa que é íntegra não cria a história dos outros. Uma pessoa que é íntegra tem uma comunicação saudável, é genuinamente livre de falsidade. Uma pessoa íntegra não pode nem ser comparado a uma nota de R$3. Porque uma pessoa íntegra, seu valor é imensurável. Aquele que é íntegro, meus irmãos, é uma pessoa que fala aquilo que Deus quer. E eu profetizo isso na sua vida hoje. Aquele cuja conduta é íntegra e que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade, será abençoado por Deus. Será abençoado por Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Eu quero. Então, se eu quero ser abençoado por Deus, segundo a interpretação que eu faço desse versículo, a minha conduta tem que ser íntegra. Eu não posso ser abençoado sem integridade. Por isso, a gente vai um pouco mais além. Coloca no versículo 3, por gentileza, do mesmo capítulo 15. Aquele cuja língua não profere difamação. Eu vou te dar um conselho aqui. Como seu pastor, eu vou te dar um conselho. Cuidado com o que você fala, que você não tem certeza do que é verdade. Para de ser um papagaio de pirata. Para de ser compartilhador de informações que você não tem certeza que ela é verdadeira. Para de ficar falando de coisas que você ouviu, do fulano que você ouviu, do beltrano que você ouviu, porque uma língua que profere difamação, ela não é uma língua que vem dos céus. Olha o que diz: que não faz mal ao seu próximo, nem lance a calúnia contra o seu vizinho. Versículo 4, por gentileza. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa virar a chave da sua vida. E virar a chave da sua vida é começar a pensar no que te atrapalha. É arrancar o que te atrapalha.
Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha jornada terrena, é que as pessoas têm apenas, às vezes, 5% de culpa de alguma coisa que acontece comigo. Às vezes, 95% das culpas é minha. Eu vou dizer como. Porque aquele que fala mal do outro para mim e eu dou ouvido, é o mesmo que vai falar de mim ao outro, porque eu dei ouvido a ele. Você entendeu o que eu te falei? Recebe essa chave e tampa o teu ouvido hoje. Aquele que fala mal do outro para você e você dá ouvido, é o mesmo que vai falar mal de você para o outro. E você vai entrar numa chave, uma sinuca de bico, porque você deu ouvido e depois ainda comentou que não deveria comentar, porque você nem viu nem ouviu, deu ouvido a alguém que não deveria ter dado. Aí você está numa situação complicada. Aí quando vão te questionar, você ainda é mais pilantra ainda e diz assim, eu não falei nada, e te falou. Aí você quer ser abençoado, não pode. Você quer romper, não vai romper. Porque quem dá ouvido, e está escrito aí, ó, não sou eu que falei, é a Bíblia que está falando. Eu disse a você que se você não ama a palavra, pelo menos a usa como um livro de sabedoria na sua vida e não comete mais erros. Chega de cometer erros, irmãos. Chega de cometer erros. Porque quando você está lá no teu trabalho, quando você está lá não sei o quê, a fofoca nasceu porque você estava sentado na mesa dos escarnecedores. Porque você estava falando mal de quem você nem sabe e depois o teu nome já está rodando na roda dos outros, porque você está falando mal dos outros. Ah, pastor, mas o inimigo se levantou. Não se levantou. Não foi o diabo que se levantou. Foi eu que deixei o diabo se levantar. Porque se eu tivesse fechado a porta, ele não tinha entrado na minha vida. O problema é que eu estou abrindo porta. Eu estou falando de quem não deveria falar. Eu estou fazendo coisas que eu não deveria fazer. Eu estou dizendo o que eu não deveria ter dito. Aí eu quero ser depois o santinho. Não tem santinho. Ah, pastor, o diabo se levantou. Se levantou nada, irmão. Coitado do bichinho. Leva a culpa de todas as sem-vergonhizes que nós praticamos. Somos sem-vergonha demais e não queremos assumir que somos sem-vergonhas. Não queremos assumir que estamos errados. Aí, para facilitar, culpamos o menos culpado de tudo. Ah, pastor, está dizendo que o diabo é santo? Não, não é santo. Mas às vezes é que você precisa deixar o diabo em paz e assumir a sua culpa. Ou pior, às vezes eu tenho que libertar o diabo de você, não você do diabo. Porque às vezes você é pior do que o diabo. Sempre tem uma desculpa esfarrapada para qualquer coisa. Sempre tem uma resposta na ponta da língua para qualquer coisa. Não sabe ser questionado e dizer, eu estou errado mesmo. Não, eu estou errado. Não, eu estou errado porque você não sabe a minha vida. Eu estou errado porque... Não, irmãos, para com isso. Seja mais leal com você mesmo. Seja mais verdadeiro com você mesmo. E pare de andar em círculos. Porque andar em círculos só te faz cair no meio do caminho. Deus falou para Israel, santifiquem-se. Santifiquem-se. Ele não estava falando para as pessoas fazerem jejum para receber o Espírito Santo, não. Santifiquem-se, sejam limpos, sejam dignos, sejam fiéis, sejam verdadeiros, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. E Deus fazia maravilhas. Porque se tem uma coisa que Deus é um Deus poderoso em maravilhas. Se tem alguma coisa mais formidável em Deus, é que Ele consegue fazer coisas que ninguém consegue fazer em lugar nenhum.
Ele consegue fazer coisas, do nada Ele faz existir. Ele faz coisas começarem do nada, porque Ele é Deus. E Ele quer fazer maravilhas no meio de vocês. Ele quer fazer maravilhas na tua casa, na tua vida. Ele quer mudar a tua trajetória, quer mudar a tua vida nessa terra. Ele quer fazê-lo e fazer você ser uma mulher, um homem muito melhor do que você é hoje. Ele quer fazer da tua casa um lugar de bênção. Ele quer fazer da tua família um lugar de paz, um lugar de salvação, um lugar de milagres. Mas Ele não poderá fazer enquanto houver objetos dentro da tua casa que não seja de adoração ao Senhor. Israel estava guerreando. Deus disse a Israel: olhe, Israel, ouça, Israel. Você pode conquistar qualquer lugar. Você pode conquistar qualquer povo. Você pode conquistar qualquer coisa. Mas não leve para dentro do teu arraial aquilo que eu abomino. Um abestado chamado Acã, e eu chamo de abestado. Um abestado chamado Acã pega e entra no arraial e traz para dentro da sua casa aquilo que Deus proibiu de entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouça o que eu vou dizer para você agora. Proíba de entrar na sua casa aquilo que Deus abomina. Porque a tua casa não é lugar de abominação ao Senhor Todo-Poderoso. A sua casa é um lugar de adoração ao Senhor. Sua casa é um lugar de bênção ao Senhor, de um lugar de milagre do Senhor. Quem reina na sua casa é o Senhor. Quem está na sua casa é a presença do Senhor. Quem está na tua vida é o Senhor. O abestado do Acã, olhudo, zolhudo, olhou umas coisinhas lá preciosas. Pegou coisas que não tinham valor nenhum, mas trouxe para dentro de casa. E o abestado, mais abestado ainda, pegou o que tinha tirado, que Deus tinha abominado, e colocou debaixo da cama dele. Israel vai e perde uma guerra, mais uma guerra. Israel perde outra. Aí o sacerdote pergunta para Deus: ei Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Por que nós estamos perdendo? Deus olha assim: olha, claro que ele não usou essa palavra que eu vou usar, mas ele, mais ou menos parafraseando Deus, tem um abestado entre vocês. Tem alguém entre vocês que está fazendo o que é errado, e é ele que está atrapalhando vocês. Aí o cara: mas Deus, o que é? Não, tem alguém que pegou o que não deveria ter pego. Acã pegou o que não deveria ter pego. Qual era a atitude? Não era pegar, mas pegou. Para de ser besta e corromper a sua integridade por coisa pequena. Para de ser besta e corromper a sua integridade por alguns reais. Agora bateu forte, e eu vou bater mais forte ainda. Para de corromper quem você é por um dinheiro que não vai fazer falta, mas você acredita que faz. Um dinheiro que faz falta, um dinheiro que vem sem integridade, ele entra por essa mão e sai por essa em questão de minutos. Entra como se fosse num saquetel furado. Entra como se você perdesse. Para de baganhar a sua integridade com coisas que não valem a pena. Porque sua integridade custou mais alto, ou custa mais alto.
Quando Moisés diz assim, quem é? Acã? Chamem Acã. Acã, tu pegou alguma coisa que não era para pegar? Ele vai logo dar uma desculpa, como todo mundo faz aqui. O senhor não sabe. Eu estava na Pidaíba. O senhor não sabe, eu estava numa situação difícil. Deus não quer saber disso, Acã. Deus quer tua integridade. E por causa de você nós perdemos uma batalha. Mas nós vamos tirar você do nosso meio, Acã. Pegue a tua família, tua mulher, se você tiver filho, se você tiver neto, se você tiver todo mundo, vai para aquele buraco lá. Porque é melhor nós perdermos você agora do que nós perdermos a glória de Deus lá na frente. Eu não sei se você teria essa coragem que Moisés teve. Mas Moisés mandou lá. E qual é agora o preço? Apedrejar Acã e toda a sua família. Você acha que Moisés não chorou? Você acha que o povo não chorou? Você acha que o povo não ficou entristecido? Ficou. Mas era melhor arrancar o pecado pela raiz do que conviver com o pecado e fazer dele um pecado de estimação. Diga amém por isso. Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Pior. Porque se seus olhos estão fazendo você pecar, arranca-os. Se o seu braço tem feito você pecar, arranca o seu braço. É isso que a Bíblia diz no Novo Testamento. Acã foi apenas um exemplo. Mas é um exemplo que eu preciso entender. Que tem coisas na minha vida que eu preciso arrancar antes que me destrua. Tem coisas na sua vida que você precisa arrancar antes que te destrua. Porque enquanto você estiver fazendo de estimação alguns pecados, vai te destruir. E pecado não tem pena de destruir ninguém. Deus é rico em misericórdia para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quem se arrepende de seu pecado e o deixa, esse encontrará misericórdia. Mas aquele que faz do pecado um bichinho de estimação, esse vai se arrebentar na terra. Voltando para o capítulo 11, na primeira carta aos Coríntios, no versículo 23. Por favor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Pode seguir, por gentileza. Deu graças, partindo e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Continua. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo isso à igreja em Corinto. Está dizendo à igreja e construindo agora sobre eles uma reflexão do que era aquele momento. Aquele momento não era um momento qualquer, mas era um momento que cada cristão deveria pensar no que estava fazendo. E fazendo o que ninguém estava vendo, mas estava fazendo. E estava dizendo a eles, olha,
Preste mais atenção na sua vida. Porque você comer isso e beber isso todos os meses, ou todos os dias, ou todas as semanas, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Como não tem feito na vida de muita gente. Tem gente que toma ceia todo dia e não faz diferença nenhuma. Porque transformou a ceia num ritual. E não é que não seja. Mas eu preciso saber que ela só vai ser realmente de efeito na minha vida se eu tiver com a minha vida correta diante de Deus. A minha vida tem que estar correta diante de Deus. Não diante do pastor, não diante da igreja, nada. Diante de Deus. Porque eu posso enganar você, você pode me enganar. Mas Deus você não engana, nem eu também. Eu posso te contar uma coisa e não ser verdade. Mas Deus sabe quando eu conto ou não conto a verdade na minha vida. Deus sabe quando eu engano, quando eu falo mal, quando eu faço coisas erradas. Deus sabe. Então, é isso que eu quero que você entenda hoje. Tomar a ceia por tomar, pode tomar. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se você tomar a ceia, como Paulo está dizendo que nós temos que tomar, que ela é uma aliança, e que Ele em nós, que nós comemos e bebemos do cálice e do pão, nós temos uma aliança com Ele. E uma aliança com Ele é dizer: Senhor, eu estou lutando para não ser um Acã na minha geração. Eu estou lutando para ser um Jesus na minha geração. Eu estou lutando para ser alguém que mostra e vive o que Jesus quis mostrar na sua vida. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho que fazer porque eu sou crente. Não. Eu não faço isso porque eu sou crente. Eu faço isso porque eu quero viver uma vida íntegra com o Senhor. Eu quero ser alguém que realmente goze da alegria da sua presença. Eu quero ser alguém que você tenha alegria de mim, Senhor. Eu quero ser alguém que as pessoas respeitem pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Porque talvez as pessoas respeitem a gente pelo que a gente tem, mas o Senhor não respeita dessa maneira. O Senhor nos respeita pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Porque Ele pode nos dar e pode nos tirar a hora que Ele quiser. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, sim ou não? Ele pode tirar só para testar o meu coração de integridade. Foi isso ou não foi que Ele fez com Jó? Eu acho que todo mundo quer ter a riqueza de Jó, mas ninguém quer passar o processo de Jó. Porque às vezes eu fico olhando, eu estava vendo esses dias a campanha das filhas de Jó. Aí eu queria saber o que tipo de campanha era essa. Aí o pastor estava dizendo que era a campanha para ter filhas tão bonitas quanto a de Jó. Aí eu disse: eu perdi a campanha, só tive menino. Mas por quê? Porque tem gente, irmãos, que não quer o processo, quer a glória. Mas nenhuma glória vem sobre nossas vidas se não tiver um processo. Ninguém vai ser aprovado se não estudar para ser aprovado. Ninguém vai. Você pode até ser aprovado colando, mas isso não vai significar nada, porque na hora de exercer o que você tem que exercer, porque foi aprovado, você não sabe fazer. Então eu vou dizer uma coisa para você hoje. Nós vamos cear, mas não é por causa de um ritual, é por causa de Cristo em nós. Sabe por que às vezes eu olho e não deixo as crianças fora da ceia? Alguém já me condenou muito fortemente por isso. Mas eu quero ensinar para as nossas crianças que não é um ritual, que é algo importante. E que ela nunca deixou de cear na igreja dela porque o pastor proibia. Não. Ela ceava
Porque o pastor acreditava que ela pode ter aquela referência, algo positivo na sua vida. E agora, eu não posso fazer mais do que isso. Porque às vezes, sabe, o que eu mais amo das crianças, já perceberam? Como as crianças dessa igreja gostam muito de ficar perto de mim? Já percebeu isso? Você sabe perceber o que às vezes quando eu estou sozinho com as minhas crianças, hoje mesmo uma lá, estava lá na porta, foi me abraçar, beijar, e a mãe mandou entrar e ela foi com a mãe. Eu só queria falar com o meu pastor. Aí eu fico percebendo que a melhor coisa de falar com as minhas crianças é que elas sabem de tudo dentro da casa delas. Eu amo as minhas crianças. Porque eu sei quando o pai come escondido da mãe. Ó, até riu, pai. Pai até riu. Eu sei, só a mamãe dormir que o papai vai comer. Papai toma Coca-Cola escondido. Por que eu estou falando isso para você? Porque as crianças veem tudo. Elas podem ver você na igreja sendo um crente. Mas se elas veem você na tua casa não sendo íntegro, não vão culpar a igreja por causa da sua falta de integridade. Vão culpar você por isso. Alguém disse para mim um dia desse: meus filhos não gostam de ir à igreja. Eu perguntei por quê? Porque eles não gostam. Aí eu fui perguntar: por que você não gosta de ir para a igreja? Porque meu pai e a minha mãe falam muito mal da igreja. As crianças não escondem nada. Por isso que eu gosto de falar com elas. Tem gente que vai lá no meu escritório comer bombom e eu saio de lá deixando a metade do lixo da casa lá no escritório. Estou te falando sério. Então, se você não quer que eu saiba da tua casa, não deixa a tua criança comigo. Elas falam, e eu não faço nada. Elas simplesmente falam. Estou cansado de viver isso. Não é, pastora, lá no escritório? Estou cansado de viver isso. Sabe por quê? Porque você pode ser um bom crente aqui, enganar todo mundo, mas na sua casa você não engana ninguém. É na sua casa que as pessoas sabem quem você é de verdade. Então não adianta você dizer: é culpa do pastor. Não. É sua própria culpa. E você precisa examinar você mesmo. E eu não quero que as crianças cresçam achando que a igreja é ruim ou a igreja não presta. Eu quero deixar isso bem claro para elas sempre. A igreja não é lugar de gente perfeita. Mas o que eu puder fazer para mostrar para elas que Jesus é o Senhor da igreja, eu vou mostrar. Mas não adianta eu construir de um lado e você derrubar do outro. E tem muita gente derrubando a visão do reino de Deus na sua própria casa para os seus filhos. Tome cuidado com isso. Porque depois que cresce, como diz o Zezé de Camargo e Luciano, depois que cresce, o passarinho quer voar e não volta mais. Uma vez que o passarinho voa, ele não volta mais. E o que ele vai levar é o que ele viu na sua casa, não o que ele viu na igreja. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? O que ele viu na sua casa é muito mais forte do que ele vê na igreja. Alguns deles só vêm uma vez por semana na igreja, mas na sua casa ele vive todo dia. Isso é perigoso demais. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? De verdade? Então examine-se a você mesmo. Feche seus olhos um minuto. Quero convidar os irmãos que vão fazer a ceia a virem aqui. Deixa só o Clóvis aqui no teclado, não precisa vir ninguém cantar, pode deixar só o Clóvis aqui. Pegue a ceia, curve sua cabeça. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos um minuto.
Você se conhece mais do que ninguém. Você sabe aonde você tem errado, aonde você tem se arrebentado. Você sabe aonde você tem caído. Você sabe aonde você tem culpado alguém porque alguma coisa tem dado errado na sua vida. Mas de verdade você também sabe que você tem aberto muitas portas na sua vida. E a ceia não é elementos mágicos. Ela é simplesmente um memorial que fazemos a Jesus. A ceia nos salva. A ceia não faz sua vida mudar. Só vai ter algum tipo de efeito na sua vida se você permitir que Jesus seja o teu Senhor e teu Salvador. Ela só vai fazer qualquer tipo de situação se você entronizar Jesus na sua vida. Mas entronizá-lo significa que você vai deixar o trono do teu coração vazio para ele sentar. Porque é a sua vida. Não é o teu amor, não é a tua paixão, nada dessas coisas é mais importante do que Jesus no centro da sua vida. Quando ele está sentado, ele ajeita a bagunça da sua vida. Mas para ele sentar, você tem que descer do trono. Para que ele seja o Senhor, você tem que descer do trono aonde você é o Senhor. E aí você verá ele mudando a sua vida. Por isso Paulo disse: cada um examine-se a si mesmo. Você precisa se examinar agora. Não é proibido ninguém pegar os elementos da ceia, mas não pegue para sua própria condenação. Não pegue para sua própria condenação. E se eu pegar, pastor, você assume o risco de tudo. Mas eu quero pegar, pastor, eu quero pegar os elementos. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a ele por misericórdia e ele te dará misericórdia. Peça a ele para mudar a sua vida e a sua vida mudará. Porque ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para mudar a nossa trajetória. Mas não há justificação se não há confissão de pecados. E você sabe aonde você tem errado. Então, nesse minuto, eu vou te dar alguns segundos de silêncio para você se examinar. E se porventura, enquanto eu pregava, veio à sua memória várias condenações do que eu te falei hoje, pegue essas mesmas condenações, apresente a Jesus, peça perdão e Ele te perdoará de todo o pecado. Isso é você e Ele. Enquanto o teclado vai liberar o som, vou te dar alguns segundos para você falar com Deus e tomar a tua decisão.
Se você tomou a sua decisão, meus parabéns. Você será justificado pelo Senhor Jesus. Porque é Ele que nos justifica de todos os nossos pecados. É Ele que é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, consagramos esses elementos, Senhor. Eles não se tornam apenas o pão e o vinho de todas as ceias dominicais. Eles se tornam agora, Senhor, a nossa esperança. Porque a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança de uma vida melhor, de uma família melhor, de um tempo melhor, é Jesus. Então nós abençoamos esses dois elementos, para que eles sejam distribuídos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês podem distribuir esses elementos.